Não existe número mágico, tá? Você tem que avaliar o seu negócio. Tem muita gente que me pergunta uma coisa que não tem muito sentido. Uma das coisas que mais me perguntam nas empresas é: Carlos, uma empresa do ramo da indústria, do nicho de alimentação, que trabalha com massas, qual que é o número ideal para o custo da mercadoria vendida? Gente, na boa, já passou da hora vocês entenderem que não existe número mágico, tá? Números mágicos que a gente tem, eles estão muito mais ligados à psicologia, muito mais ligados àquela questão de senso de pertencimento. Mas quando a gente vai para dentro do financeiro, isso não existe. O que existe de fato é análise, o que existe é validação de dados, o que existe é estudo estatístico da sua operação para entender se aquele cenário é viável ou não. Agora, se você quiser ter uma visão clara, por exemplo, de uma DRE, de quanto seu custo deveria ser um número ideal para ele, vamos abandonar um pouquinho de lado essa questão dos números mágicos e vamos para a vida real? Vamos tentar avaliar aqui uma forma que você pode, aí sim, uma metodologia que pode te ajudar a avaliar se aquele número seu tá bom ou não. Se isso te interessar, você pode continuar esse vídeo, porque eu vou te mostrar, com base numa DRE, como que você pode metrificar alguns números ideais para o seu negócio a partir dos seus números. Não a partir do número mágico que eu vou te dar aqui, não. Se você quer número mágico, sempre informar, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer entender como encontrar números que de fato fazem sentido para o seu negócio, aí sim, aí a gente tem muita coisa para mexer aqui, tá? Vamos falar dessa ideia de Magic Number aqui, que a gente começou a comentar. Estava avaliando a DRE do cliente. A DRE dele estava lá, receita bruta, deduzido de tributos, que gerava, por sua vez, uma receita líquida, que dessa receita líquida, o que a gente fazia? A gente deduzia CMV, que é custo de mercadoria vendida, ou seja, o custo que eu gastei para produzir, deduzia os custos operacionais, e isso me dava um lucro bruto. Disso aqui, eu tirava as despesas administrativas, tirava as despesas de imóvel, de localização, tudo isso, tirava as despesas tributárias, que eu falo outros tributos, comissões, não comissões operacionais, mas tributos e alguns outros gastos que a gente tem ali com taxas e tarifas. Isso aqui gera o meu resultado, pode ser resultado bruto, como você quiser chamar. Disso aqui eu deduzo ou somo as minhas despesas financeiras. E aí eu vou ter meu resultado antes dos impostos. Deduzo IR, CSL, tenho o resultado líquido, e aí eu gosto de trazer aqui uma coisa, amortização, e eu gosto de trazer também investimentos. Para saber se meu resultado líquido está sendo suficiente para pagar meus investimentos e minha amortização ou não. E aí, aqui por fim, eu tenho a minha geração de caixa. Beleza, vimos uma DRE aqui por completo, estava conversando com esse cliente e ele estava falando comigo: caso eu preciso saber meu custo, se ele está ideal ou de mercado, essas coisas do tipo. O que eu expliquei para ele? Isso depende de cenário a cenário. O que a gente precisa de fato entender é outra coisa. Por exemplo, o cliente vira você e fala: eu quero saber se meu CMV está dentro do mercado. Antes de fazer isso, vamos fazer uma outra análise. Você quer gerar caixa esse ano? Pagando amortização, investimento, tudo? Quero. Quanto do seu faturamento deveria gerar de caixa? Pelo menos 5%. Beleza. Você sabe aqui que 5% é o faturamento dele de fato, né? O resultado de caixa que ele quer. Você vai lá e olha em relação às vendas, quanto que ele tem de amortização e planejamento de investimento. Vamos colocar aqui que existe 10% do faturamento, ou seja, uma empresa que fatura, vamos colocar menos, vamos colocar 5 também, vamos fazer diferente. O cliente quer ter uma geração de caixa de 10%, ou seja, o cara fatura R$1 milhão, né? A receita bruta dele é 1 milhão mensal, e ele quer gerar por mês R$100 mil de caixa, nada exorbitante. Ele tem 5% de parcelas, um cara que fatura 1 milhão por mês está pagando 50 mil de amortização e de investimentos, então tá tranquilo. Vamos colocar, para facilitar a conta, que ele não é aqui do lucro real, ele é do presumido. E a gente sabe que a carga tributária dele aqui está em torno de 15%. Com ICMS, PIS, vou colocar que seja serviço, né? ISS, PIS, COFINS, IR, contribuição social. Daria em torno de 15%. Vou colocar aqui que esse aqui é o comércio, e coloco o ICMS líquido aqui porque eu tenho ICMV. Perfeito. Aí eu vou lá e avalio que dentro do que ele fatura, o administrativo dele está custando em torno, vou colocar aqui 8%, localização está custando 2%, tributário e taxas eu estou gastando mais 2%, e as minhas despesas financeiras estão consumindo 3% do meu resultado. Aqui me dá mais 15%. O meu custo operacional está dando ali em torno de
colocar aqui que meu custo operacional é razoavelmente baixo. Está me dando 15%. Você avalia esse cenário do cliente. Aí você faz a soma para ele. O que eu tenho aqui? 10 e 5, 15. 15 com 15, eu tenho 30%. Isso aqui já foi. 15 com 15, tributário, né, e operação, eu tenho 30%. 30 com 30, eu tenho, peraí que faltou 15, é isso mesmo, eu tenho 60%. Então, o que eu tenho aqui? 15% de carga tributária, 15% de despesa operacional. Deu 30. 15% da minha área administrativa como um todo, mais 15% aqui da parte de baixo, me dá 30%. Ou seja, a minha operação já consome naturalmente 60%. Ou seja, nesse cenário aqui, o que é meu CMV ideal? No máximo 40% da minha receita bruta, não é líquida não. 40% da minha receita bruta. Então, o número mágico está muito mais voltado nisso aqui. Se esse cliente tiver um pouquinho mais endividado, isso aqui foi para 15%, eu já não consigo mais trabalhar com 40%. Eu tenho que trabalhar com 30% de margem. Se a operação dele é um pouquinho mais cara, então, assim, o cliente às vezes quer uma fórmula mágica, só que ele não avalia o cenário dele. Não adianta você tentar trazer números mágicos de quanto que é o máximo do despesa administrativa, quanto que é o máximo do CMV. Você tem que avaliar o seu negócio. Você tem que pedir seu financeiro, seu contador, alguém que entende a realidade do seu cenário financeiro. Contrata uma consultoria, mas vai na raiz. Vê o que é a DRE primeiro, depois com a DRE em mãos, você vai e parte para uma análise mais detalhada desses percentuais e aí você vai definir o que é um CMV máximo que você pode operar. Eu tenho clientes, não estou exagerando, a gente tem clientes na consultoria que nessa linha aqui quer ter 50%. Eu tenho clientes no mesmo ramo que nessa linha aqui quer ter 20%. Qual a diferença? Esse cara aqui fatura 25 milhões. Esse cara aqui a gente está projetando faturar 80 milhões. 20% de 80 dá 16 milhões de resultado. 50% de 25 dá, aí na realidade é 50% do líquido, mas vamos colocar, dá 12,5. Então, aqui eu até tenho mais resultado, mas tem mais esforço, tem mais risco, tudo aquilo. Não é que negócio que é melhor. Vale a pena eu falar do CMV máximo para o cara que quer 50% de resultado? Falar de um magic number, de um número mágico? Se eu tenho um outro cara no mesmo ramo de atuação que tem 20% de margem, a gente tem clientes que quando chega nessa linha aqui, ó, resultado, ele já está negativo. Por quê? Porque o CMV dele está muito alto. Ele está trabalhando com o CMV de 40%, na realidade, colocando aqui custo como um todo, CMV de quase 55%, num ramo, que aí tem alguns ramos que a gente sabe os números mágicos mesmo, que realmente dá para ter uma noção e são poucos, mas como, por exemplo, comércio, que envolve muito prestação de serviço junto, que é restaurante, loja nem tanto, mas restaurante tem muito isso, ou loja de shopping, que você tem ali toda uma parte de experiência do cliente, tudo isso, lanchonete, essas coisas, se passar de 30% a 40%, eu já sei que o número é ruim, mas eu quero ter uma DRE antes de falar qualquer coisa. Então, assim, depende muito do cenário, tá? Dependendo do cenário, você vai ter um resultado diferente, dependendo do que você quer para o seu negócio, vai ter um resultado diferente. A gente tem que lembrar, gente, que uma coisa é fato. Isso aqui é um clássico, tá? Planejamento estratégico eu tô no ponto A, eu quero ir para o ponto B e dentro de que condições? Então, quais são as condições que eu tenho para sair do ponto A para o ponto B? Então, são as condições que vão fazer a diferença nos números mágicos e não necessariamente os números mágicos de mercado, ok? A maior dificuldade de um planejamento estratégico não está em planejar. O segredo de um planejamento estratégico está em controlar as ações, em gerenciar aquilo que deve ser executado para garantir que aquele planejamento seja de fato realizado dentro da companhia. E sabe qual que é o maior problema? Para você executar um planejamento estratégico, pode demorar mais de um ano. Você teria que gerenciar as tarefas por mais de um ano. E é diante disso, diante desse problema, que eu já vi acontecer em centenas de empresas que eu atendo, que eu decidi fazer uma imersão em planejamento estratégico. Só que essa imersão não vai estar focada em elaboração de planejamento estratégico, definição de metas, objetivos simplesmente. Esse planejamento estratégico vai estar focado em controle, em ações e em reuniões de resultado que geram vida para a empresa. Então não se esquece, a nossa imersão vai acontecer no final do mês de fevereiro, o link está na descrição. E você vai conseguir, dentro dessa imersão, entender realmente os controles que você deve aplicar no seu negócio para que o seu planejamento estratégico esse ano saia do papel e se torne resultado. Nos vemos lá. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa análise.
vocês consigam entender bem o que eu quis dizer aqui, essa ideia de não ter números mágicos, a importância da DRE, a importância de uma visão mais clara, de demonstrações. Eu quero falar de caixa, eu vou ter que ter uma DFC. Eu quero falar de investimento em ativo imobilizado, eu tenho que ter uma DRE, uma DFC. Então, não existe números mágicos. O que precisa ter é análise consistente para que vocês possam ter números ideais para o seu negócio. Eu vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha agregado para vocês. Eu agradeço você que ficou até aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações. E se você quiser ver um pouco mais do nosso dia a dia, vai nas redes sociais. Carlos Pires, ProRestado, Resultado em Foco, em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.